Olá pessoal, graça e a paz, que prazer, que privilégio poder mais uma vez compartilhar a palavra com você. Queria te lembrar de, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, fique ligado em todas as nossas novidades, todas as nossas transmissões. Temos também o nosso grupo no Telegram, lá você recebe informações e as nossas lives têm sido também transmitidas por lá. E também quero lembrá-los, nosso Instagram, Verbo BH, também temos uma programação específica, todos os dias da semana, às 15 horas, nós temos uma live com um ministro diferente, com uma ideia diferente, com um tema diferente, para levar até você a palavra de Deus de diversas formas. Eu quero compartilhar com você uma palavra, e se eu pudesse dar um título a essa palavra, eu daria o título Sem Medo de Deus. Queria que você pudesse acompanhar comigo Gênesis no capítulo 3. No capítulo 3 de Gênesis nós temos aquilo que conhecemos bem, o relato da queda do homem. A partir do verso 1 temos Eva sendo tentada, cedendo à tentação. Gênesis 3, capítulo 3 e o verso 7 diz que eles comeram do fruto, a mulher comeu, deu ao marido e eles comeram. O verso 7 diz que abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A Bíblia diz, o verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Verso 9 diz, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? E é curiosa a resposta de Adão, no verso 10, o texto diz, e respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O homem peca, consciente agora de como o pecado comprometer, afetar a sua relação e comunhão com Deus. Adão diz que porque ele estava nu, ele teve medo, ele se escondeu. E a nudez aqui reflete exatamente essa quebra na comunhão entre Deus e a sua criatura, entre Deus e o homem. E essa quebra da comunhão retratada nessa linguagem de nudez, o homem consciente dessa sua nova condição após pecar, um sentimento ele tem que é medo, e ele se esconde do Senhor. A Bíblia vai mostrar no mesmo capítulo 3, no verso 21, que o Senhor Deus, verso 21, 3, 21 diz, fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quando você observa e faz um contraste entre o verso 7 e o verso 21, você tem um Adão que pecou e ao abrir os seus olhos, a morte espiritual, ele percebe que está nu, ele tenta cobrir a sua nudez com folhas de figueira. E o verso 21 diz que Deus faz vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os veste. Um homem que tentou resolver por conta própria, sabe, como eu acabei de dizer, a nudez reflete a incapacidade, o homem está consciente e a sua incapacidade de relacionamento com Deus agora está comprometida e ele, consciente dessa sua nova condição, tem medo e se esconde. O texto diz claramente porque estava nu e ele tentou, o verso 7 mostra isso, tentou resolver o problema dessa nudez por conta própria, mas o verso 21 nos mostra que aquilo que precisa ser feito para que o homem não mais tenha medo de Deus, possa se aproximar de Deus, será ou partirá de uma iniciativa de um próprio Deus, que faz vestimentas de pele, que veste a sua mulher, veste Adão e sua mulher, e mostra e sinaliza para esse homem que o que precisa ser feito para que o homem tenha de novo comunhão com Deus, não tenha medo de Deus, possa se aproximar, vai partir do próprio Deus. Lá na frente o apóstolo Paulo chamou isso de a justiça de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 21, nós conhecemos bem, Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Assim como acontece no Éden, imediatamente após o homem pecar, não havia no Éden, e nós sabemos disso, um homem justo, capaz de se entregar pelos injustos. Deus teve que lidar com a condição do homem por meio de um sacrifício de um animal. Então nós temos um animal inocente que é sacrificado para que por meio
desse sacrifício, desse animal inocente, o homem e a vergonha do homem, o pecado do homem pudesse ter sido coberto. Então nós temos animal inocente e homem culpado, e o que Deus faz, ele sacrifica o inocente, e ao sacrificar o inocente, ele está transferindo a inocência para o culpado, e Paulo disse exatamente, Gênesis mostra aquilo que Deus faria em Cristo por nós, como eu acabei de mencionar, o que não conheceu o pecado, o inocente Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Sabe, eu quero que você pense comigo no que difere o cristianismo das demais religiões. O que torna o cristianismo diferente e único das demais religiões? Em todas as religiões, o sentimento, né, a maior parte delas, o sentimento que desperta nas pessoas, a emoção que desperta nelas quando o assunto é a divindade ou se aproximar de Deus, é medo. Você pode olhar um pouco das tradições de algumas das religiões. Os muçulmanos, eles se curvam tanto a ponto de suas testas tocarem o chão. Os hindus oferecem sacrifícios nos templos. Com os judeus não era diferente. Eles cresceram ouvindo histórias de uma montanha que se mostrou fatal para aqueles que se aproximavam de qualquer forma, de qualquer maneira. Yancey, eu trouxe aqui para ler especificamente um relato de um livro chamado O Jesus que eu Nunca Conheci, de Philip Yancey. Ele diz algo dentro desse sentido. Ele diz que certamente os judeus, eles associavam também o temor com a adoração, a sarça ardente de Moisés, as brasas vivas de Isaías, as visões de Ezequiel. Uma pessoa abençoada por um encontro direto com Deus esperava sair dele chamuscada ou reluzente. Então ele diz que para as pessoas que criaram um lugar santo e separado para Deus no templo e se encolhiam de medo de pronunciar e soletrar o nome dele, ele fez uma surpresa, aparecendo como um nenê na manjedoura. O que pode ser menos sagrado do que um recém-nascido com os membros firmemente enfaixados contra o corpo? E ele diz algo maravilhoso, ele diz que em Jesus, Deus encontrou um meio de se relacionar com seres humanos que não passava pelo medo. E ele vai contar uma história e um próprio exemplo, um exemplo dele mesmo. Ele diz: aprendi acerca da encarnação quando tive um aquário de água salgada. Gerenciar um aquário marinho, descobri, não era tarefa fácil. Precisava manejar um laboratório químico portátil para monitorar os níveis de nitrato e o conteúdo de amônia. Bombeava dentro dele vitaminas, antibióticos e sulfa e enzimas suficientes para fazer crescer uma rocha. Filtrava a água por meio de fibras de vidro de carvão e o expunha à luz ultravioleta. Era de se esperar que, à vista dessa energia despendida em benefício dos meus peixes, eles ficassem pelo menos gratos. Mas não. Toda vez que minha sombra aparecia em cima do tanque, eles mergulhavam em busca de abrigo na concha mais próxima. Demonstravam uma só emoção: medo. Embora eu abrisse a tampa e jogasse dentro alimento em horários regulares, 3 vezes ao dia, eles reagiam a cada visita como um sinal certo de meus desígnios de torturá-los. Eu não podia convencê-los de minha verdadeira preocupação. Para os meus peixes, ele diz, eu era a divindade, grande demais para eles. Minhas ações incompreensíveis demais, meus atos de misericórdia, eles os viam como crueldade. Minhas tentativas de curá-los, consideraram-nas destruição. Mudar suas perspectivas, comecei a entender, exigia uma forma de encarnação. Ele diz, eu teria que me tornar um peixe e falar a eles em uma linguagem que pudesse entender. Então ele diz, um ser humano tornando-se um peixe não é nada se comparado a um Deus, a Deus tornando-se um bebê. E de acordo com os evangelhos, foi o que aconteceu em Belém. O Deus que criou a matéria tomou forma dentro dela, como um artista que se tornasse uma mancha em uma pintura, ou um autor em uma peça que se transformasse em um personagem dentro da própria peça. E ele diz, a palavra se tornou carne. Quando nós olhamos, como o próprio Yancey diz, nas maiores religiões, qualquer relacionamento com a divindade, medo é a emoção que eles demonstram. Mas o que torna o cristianismo diferente de todas as religiões é que em Jesus, Deus encontrou uma forma de se relacionar com os seres humanos que não passava pelo medo. Nós não precisamos ter medo. Paulo mostra, como eu mencionei, 2 Coríntios,
Eu mencionei o verso 21, mas se você vier lendo desde o verso 18, ele vai mostrar que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Tudo isso, por quê? Porque aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos a justiça de Deus. A Bíblia vai mostrar em 1 Pedro, no capítulo 3, no verso 18, 1 Pedro capítulo 3, verso 18, o texto diz: pois também Cristo, ele morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele diz: morto sim na carne, mas vivificado em espírito. Quando Pedro usa essa palavra conduzir-nos, ele diz que o justo morreu pelos injustos, com qual objetivo? Para conduzir-nos a Deus. Essa palavra conduzir-nos, a palavra grega prosago, significa conduzir, trazer, abrir um caminho de acesso de alguém para Deus. E é exatamente isso que a morte de Cristo proporcionou. O justo morreu pelos injustos para abrir um caminho de acesso a Deus. O caminho de acesso a Deus foi aberto. Nós não precisamos demonstrar como Adão demonstrou medo, nos escondermos. Nós não precisamos nos escondermos, porque pelo fato do justo ter morrido pelos injustos, nós fomos conduzidos até Deus. Um caminho de acesso até o Senhor está escancarado e aberto diante de nós. Podemos nos aproximar, nos achegarmos à comunhão, desfrutarmos da comunhão, dessa reconciliação. O apóstolo Paulo, falando aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do verso 20, ele diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele diz o verso 21, e a vós outros também que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. E essa palavra reconciliou, a palavra grega, significa trazer de volta a um estado de harmonia anterior. Olha só, presta atenção, eu vou ler de novo para você. A palavra, quando Paulo diz, capítulo 1, verso 22 de Colossenses, ele diz: agora, porém, vos reconciliou. A palavra grega significa trazer de volta ao estado de harmonia anterior. E foi exatamente isso que a morte de Cristo proporcionou. Fomos levados ao estado anterior de harmonia, de paz, de estarmos reconciliados com Deus. O que o pecado comprometeu e causou na humanidade, revelado por meio do comportamento de Adão, medo de Deus, medo da divindade, medo de se aproximar, consciente que a sua comunhão estava comprometida. Deus em Cristo nos reconciliou e nos trouxe de volta a esse estado de harmonia na qual nós nos encontrávamos antes de pecarmos. E ele continua dizendo: vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O próprio apóstolo Paulo, ele vai falar aos Romanos agora, no capítulo 8, verso 14, ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Porque, verso 15, ele diz: não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. E quando ele fala viverdes outra vez atemorizados, eu logo me lembro mais uma vez do Adão que teve medo e se escondeu, porque estava nu, teve medo e se escondeu. Mas agora, hoje, filhos de Deus, guiados, habitados e guiados pelo Espírito de Deus, nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados. E a palavra atemorizado, a palavra grega phobos, significa medo, temor, terror. Você e eu, nós não precisamos, nós não recebemos espírito de escravidão para vivermos com medo, com terror, com pavor do nosso Deus. Pelo contrário, ele diz: mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. Ele diz: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, depois de um longo tratado a respeito do sangue dos animais, dos bodes e bezerros da antiga aliança e a incapacidade desse sangue de bodes e de bezerros
remover os pecados, a incapacidade desse sangue de animais em resolver o problema do pecado. O autor aos Hebreus diz no verso 10, e é nessa vontade, falando de Jesus Cristo, que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Ele diz, ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso, Hebreus diz, nos dá também testemunho o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E ele acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Porque na antiga aliança, porque o autor usa essa linguagem, não me lembrarei mais dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Porque na antiga aliança fazia-se recordação de pecados todos os anos, porque, verso 4, ele diz, era impossível o sangue de bodes e de touros remover os pecados. Hebreus então diz, ora, onde há a remissão dos pecados, já não há oferta pelo pecado. E qual é a consequência? Qual é o resultado? Qual é o benefício de todo esse tratado? Como Hebreus nos mostra, o verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, Hebreus diz, nós podemos aproximar-nos. Ao contrário de um Adão que teve medo e se escondeu por causa de Jesus, por causa da sua oferta, por causa do seu sangue derramado. Aquele Santo dos Santos, um lugar restrito à entrada somente uma vez por ano de um sumo sacerdote, depois de um ritual rigorosíssimo de purificação. Hebreus diz que nós temos hoje intrepidez. E essa intrepidez para entrar no Santo dos Santos, ela é resultado de um novo e vivo caminho que nos foi aberto pelo véu. O véu foi rasgado, a carne do Senhor. E ele diz, esse grande sacerdote, tendo esse grande sacerdote sobre a casa de Deus, nós podemos nos aproximar com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Então eu e você, nós não precisamos ter medo de Deus. Nós não precisamos ter medo. Talvez você olhe para a sua própria vida e não tem, falta em você ousadia e intrepidez para orar, para adorar, render ao Senhor graças, levantar suas mãos. Por quê? Por causa de consciência de pecado, por saber ou por pensar e por acreditar que não está bom o suficiente para se aproximar de Deus. Eu vim te dar uma boa notícia, o caminho está aberto, você pode se achegar, se aproximar. Porque o justo morreu pelos injustos para nos conduzir a Deus, porque fomos reconciliados mediante a morte de seu Filho. Nós não recebemos espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados, recebemos espírito de adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Você e eu, nós não precisamos. O que difere o cristianismo das demais religiões? Em todas as religiões, quando o assunto é a divindade, medo é o sentimento que eles demonstram. Mas diferentemente de todas as religiões, há um convite a nos achegarmos, a nos aproximarmos. Você vai ver comigo, e eu quero caminhar para encerrar em Hebreus, no capítulo 4, porque a Bíblia não vai falar somente de um acesso, de uma aproximação para desfrutar de comunhão, pelo fato de estarmos reconciliados, mas também a Bíblia vai mostrar que nós podemos nos achegar também para socorro, para recebermos socorro, auxílio, que emana do trono da graça. Em Hebreus capítulo 4, no verso 15, eu acabei de ler com você o capítulo 10, eu quero ler agora o capítulo 4, no verso 15, o autor aos Hebreus diz, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Ou seja, o que Hebreus está dizendo, temos esse sumo sacerdote, e ele pode se compadecer de nós nas nossas fraquezas. Ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, Hebreus diz, mas sem pecado. Então, qual é o objetivo
de ele ser esse sumo sacerdote que se compadece de nós na nossa fraqueza? Obviamente, para que em um momento de fraqueza, no momento em que a fraqueza tentar ganhar controle e domínio sobre nós, nós tenhamos a quem recorrermos. E ele diz que Jesus é esse sumo sacerdote que passou pela mesma experiência. E o verso 16, mais uma vez, ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Ei, deixa eu te dizer algo, não se sinta horrível por ser tentado por coisas horríveis, porque a nossa semelhança, ele foi em todas as coisas tentado, mas sem pecado. E há um convite a nos achegarmos. Hebreus 4,16 diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Você não precisa ter medo. Se achegue confiadamente ao trono da graça, junto ao trono da graça. Hebreus diz: a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. É curioso que quando se olha para a Bíblia, trono na Bíblia arremete a juízo. A Bíblia vai falar de um juízo sobre as nações em Mateus 25, capítulo 25, verso 31. A Bíblia vai falar de um juízo do trono branco em Apocalipse, capítulo 20, a partir do verso 11. Mas é curioso que o trono da graça, como Hebreus 4,16 diz, contrasta com o juízo. O objetivo e o propósito não é oferecer juízo aos que lutam contra o pecado, mas graça. O objetivo não é condenar, mas ajudar aqueles que são tentados. Ei, o que eu quero te dizer é que você não precisa ter medo de Deus. O justo morreu pelos injustos e o caminho até Deus. Ele morreu para conduzir-nos a Deus. Hebreus fala de nos achegarmos para obtermos e recebermos e desfrutarmos de graça que nos socorre, de graça para socorro. E como Hebreus diz, nós podemos nos achegar confiadamente. Você não precisa ter medo. Talvez nesse tempo você olha para a sua própria vida e, como eu disse, falta ousadia, falta intrepidez, porque olha, talvez, manchado, sujo de pecado. O autor aos Hebreus faz um convite: se achegue ao trono da graça. O trono da graça, ele está a uma oração de distância. Se achegue confiadamente ao trono da graça, a fim de que recebamos, a fim de que experimentemos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu oro para que essa semente a semente dessa palavra encontre uma terra fértil no seu coração, uma condição de florescer a 30, 60 e a 100 por 1. Seja praticante dessa palavra, não somente ouvinte. Como eu disse, se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como esse e tantos outros, tantos ministros que têm passado por aqui. Sejam abençoados na prática da palavra. Um grande abraço.